Existe um padrão que se repete praticamente em todos os mercados: Bitcoin, ações, NFTs e até skins do Counter-Strike. As pessoas, elas normalmente compram quando os preços já explodiram e vendem exatamente quando tudo começa a cair, mesmo perdendo dinheiro. E talvez a parte mais interessante seja entender por que que isso acontece. Quando uma skin ela começa a subir muito, algo muda no comportamento dessas pessoas. O mercado entra em euforia, players começam a postar lucros, vídeos aparecem no YouTube, no TikTok, no Instagram. O Twitter ele enlouquece e lentamente o medo muda de forma. E agora não é mais medo de perder dinheiro, é o medo de ficar de fora da alta, a FOMO, Fear of Missing Out. E o mais curioso é que isso normalmente acontece perto dos topos, porque os humanos eles sentem mais confiança depois que os preços já subiram. A maioria das pessoas, ela não compra porque ela analisou que aquilo vai subir. Ela compra porque ela viu o preço já subindo. E quando o mercado começa a cair, o comportamento ele muda completamente. O mesmo player que comprou na alta, agora ele começa a vender no medo, mesmo no prejuízo. Isso acontece porque as perdas elas causam um impacto psicológico maior do que quando você ganha. O cérebro humano ele odeia perder. O mercado é emocional e isso cria o panic sell, a venda do pânico. Mercados normalmente eles transferem o dinheiro das pessoas que são mais emocionais para as pessoas mais pacientes. Mas conforme você estuda os mercados, você percebe que os preços não sobem apenas porque hyparam. O supply importa muito. A quantidade que existe daquele item importa muito. E a escassez, ela importa demais no preço. A liquidez, ela importa também no preço. Mas talvez o supply, ele seja o verdadeiro motor das skins. Porque no Counter-Strike, o supply não é fixo. As caixas são abertas, todos os dias. As skins, elas desaparecem. Os crafts, eles consomem os itens. Contas, elas ficam inativas. Colecionadores seguram inventários por anos e lentamente certos itens ficam mais raros. Talvez alguém abra uma caixa, uma unidade deixa de existir daquela caixa. E conforme os anos passam, o supply circulante ele diminui. A M4 HAL é um dos melhores exemplos. Depois de virar contrabando, o supply ficou permanentemente limitado. Não existe uma nova produção de HAL, só circulação entre jogadores. E conforme colecionadores começam a segurar essas unidades, o supply disponível fica ainda menor. A Fire Serpent passou por algo parecido. A Bravo Case saiu de circulação e lentamente a quantidade disponível começou a cair. Já o White Lotus passou por outro problema. O supply extremamente pequeno. Em certos momentos, poucas listings conseguem mover o preço violentamente. E quanto menor o supply circulante, maior tende a ser a volatilidade de preço. E talvez o maior erro das pessoas seja nunca estudar ciclos de mercado, porque os mercados eles funcionam em fase de euforia, a correção, o medo e a acumulação. Mas normalmente pessoas comuns entram apenas quando tudo já subiu. Quantas pessoas realmente comprariam uma skin depois de meses e meses de queda? É o que está acontecendo agora com faca e luva. Você vai comprar faca e luva com meses de queda? Talvez a maioria não queira investir.
talvez elas apenas queiram participar da euforia, que é quando tudo está subindo. E talvez a habilidade mais importante em qualquer mercado seja controlar emoções. Porque mercados emocionais normalmente punem decisões impulsivas. Enquanto pessoas perseguem candles verdes, investidores pacientes observam qual é o supply, qual a liquidez daquele ativo, a circulação dele e o comportamento coletivo. Talvez quando ninguém quer alguma coisa, seja a hora de você comprar. Se ele for bonito, se ele tiver liquidez, se ele tiver pouca quantidade. Talvez o mais interessante seja que o Counter-Strike acabou criando um laboratório psicológico perfeito, porque skins elas combinam a escassez, o status, o colecionismo e a especulação. No fim, talvez skins revelam muito mais sobre pessoas do que sobre pixels ali dentro de um jogo. Porque quanto mais você observa mercados, mais você percebe que medo, ganância e comportamento humano praticamente nunca mudam. E talvez seja exatamente isso que move o mercado de Counter-Strike e deixa ele mais fascinante. Porque no fundo, skins não são apenas cosméticos dentro de um jogo. Elas também são o comportamento humano, principalmente a escassez e uma psicologia coletiva. Nós estamos vendo um factível crash ocasionado por muitos tweets, muitos vídeos. Não caia nessa. Analise se você acha que isso vai permanecer. Continue comprando, continue analisando e segue nós aqui, que a gente vai falar muito sobre skis por muito tempo. Um grande abraço, um ótimo domingo.